Mas, irmão Irineu, por exemplo, Davi, eu disse aqui em um debate com o evangelista Eliezer, né? Eliezer Maciel, que Davi não era o sétimo. Eu perguntei, senhor Eliezer, Davi era o sétimo ou era o oitavo filho de Jessé? Ele se recusou a responder, porque se ele respondesse que era o sétimo, estava errado. E se ele respondesse que era o oitavo, ele sabia que ele ia da base para um que vem após o sétimo. E Davi era um tipo de Cristo. Davi não é chamado de oitavo porque ele não estava lá quando Samuel chegou. Então ele era um que estava fora dos sete, mas 7 mais 1 é 8. Mas não foi chamado de oitavo. O mesmo para Esther, que o irmão citou. No livro de Esther, no capítulo 2, fala de 7 príncipes. Os 7 príncipes são 7 anjos celestiais. E os 7 eunucos são 7 profetas na terra, 7 mensageiros na terra. Mas o Regai não era nenhum dos 7. O Regai era o eunuco do rei Assuero, que conhecia a vontade do rei Assuero, conhecia o comportamento do rei Assuero, o desejo do rei Assuero. E é esse Regai quem entra em cena para cuidar de Esther. A Esther é a Igreja Jesus Cristo hoje, que tomou o lugar de Vasti. Quem é Vasti? A Igreja Branamista, que se recusou a vir ao convite do rei. E aí o Memucan, o 7º príncipe, diz, para que isso não fique assim, ó rei, para que esta Vasti não te envergonhe, né? Já que ela não vem, que você a despeça, e você agora escolha uma virgem para ser a rainha. E aí entra em cena a Esther. Mas quem cuidou da Esther? Não foi o 7º eunuco, foi Regai, o eunuco do rei, mas ele não é chamado de oitavo, porque ele não fazia parte dos 7. Uma outra tipologia, irmão Irineu, você pode encontrar em Josué capítulo 6, quando há 7 voltas em torno do muro de Jericó, mas os muros não caiu na 7ª volta. Quando os muros caíram? Após a 7ª volta, o muro continuava de pé. E os sacerdotes, os 6 sacerdotes lá, que também é um tipo para os 7 anjos celestiais, eles gritaram. Sim, eles gritaram e aí que os muros caíram. O muro caiu quando? O muro caiu no clamor. Também, se você for para Apocalipse, capítulo 8, versículo 1 em diante, João vai dizer que ele, depois de ter visto os 7 anjos celestiais, os mesmos 7 anjos celestiais de Apocalipse 10, 7, né? De Apocalipse 3, ele diz que ele vê um outro anjo, um outro poderoso anjo vindo. E esse tinha lá, parece que o carvão ardente para trazer a purificação e assim por diante. Um outro anjo após os 7 que João viu. Se você for para Gênesis, ó, está vendo? Se você voltar para Gênesis, você vai ver que o Enoque, ele era o 7º após Adão. Se você contar de Adão até Enoque, dá quantos? Dá 7. E aí, o Enoque é um tipo de William Branham. Mas após o Enoque, quem entra em cena? Entra um profeta que traria o julgamento. Quem é o profeta do julgamento? É Noé. E Noé é um tipo para o 8º. Ele é um tipo que veio para trazer julgamento sobre a terra. E quando o Lebrana viu, irmão Irineu, a foto da coluna de nuvem que apareceu no céu do Arizona em 63, quando os anjos apareceu a ele, falou com ele na caverna, penso na caverna não, no Monte Pôr do Sol, não sabe no quê, e depois esses anjos subiram e formaram uma constelação, que mais tarde foi fotografada em uma nuvem. E o William Branham disse que quando ele virou a fotografia, ele viu um rosto, e ele disse que desta vez Jesus Cristo viria como juiz. E ele fala sobre aquela peruca branca, que era o que os ingleses usavam para poder julgar nos tribunais. Ali era ele vindo como juiz. Jesus Cristo vindo para julgar. O William Branham disse isso. Por que os branhamistas não lembram disso, irmão? Eu lembro disso. Eu fiquei 3 anos e meio na mensagem do irmão Branham. Eu lembro disso, o irmão Branham dizendo nas mensagens. Desta vez ele virá como juiz. Está vendo aqui? A sua peruca branca, como os ingleses faziam no passado para julgar nos tribunais. Desta vez ele vem como juiz. Aí está o Noé do nosso tempo. Se você for para Lucas capítulo 24, versículo 17, melhor, Lucas 17, versículo 24 ao 30, lá você vai ver o Noé. Jesus dizendo, assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Ló, havia um profeta lá, chamado Noé. Se nós estamos no tempo do Noé, se nós estamos na época do Noé, e todo mundo está de acordo que nós estamos no tempo de Noé, mas cadê o Noé? As pessoas não sabem responder onde é que está o Noé. Para eles, o Noé era o Joaquim Gonçalves, o Noé era o Osmar Rodrigues, o Noé é o Vanderlei Pereira de Lemos, o Noé é o Valdir Franco. Não, Noé não pode ser um sacerdote.
O Noé não era um sacerdote. O Noé não era um Efésios 4:11, um profeta menor. Para eles, o Noé é o José Brana. Deus não pode conduzir a sua igreja por meio de um profeta menor. E se eu pedir a qualquer pastor branamista que prega que José Brana é o profeta menor que conduz a igreja hoje, ele pode me mostrar um só versículo que tem base na Bíblia para isso? Um só, não precisa ser dois. Um só. Porque o Arão, o maior profeta menor que já existiu, dirigiu o povo ser um profeta por 40 dias. E o povo foi para onde? Foi para o bezerro de ouro. E essas Apóstolo, fitas, apóstolo, só um são o momento. quê? Só um momentinho, não interferindo, apóstolo. Mas é uma necessidade. Eu vou ter que botar uma extensão aqui, porque Ah, para a sim, questão sim, da irmão. bateria, tá? Pode pôr para Eu vou carregar que eu fazer. aguardo, irmão. Tá. Sim, obrigado. Então, o que aconteceu com esse ministério das fitas? Esses ministérios das fitas, que por um tempo foi bom, por um tempo era a vontade de Deus, que as fitas, as pregações de Júlia Brana, corresse o mundo para quê? Para preparar, para uma preparação, para um fundamento, para uma mensagem que viria, para um profeta que viria. A mensagem de Júlia Brana era uma preparação. William Brana disse algumas vezes que o que ele estava a fazer, ele estava a colocar um fundamento, sim, um fundamento para uma mensagem que viria. A mensagem Não Sabeis, pregada em 15 de 8 de 1965, em Jeffersonville, parágrafo 87, ele diz: eu estou somente construindo, a hora está aproximando quando vão ver algo suceder. Quando vai suceder? Quando vai suceder algo? E todo este fundamento aqui nada mais é do que está colocando um fundamento para uma pequena e rápida mensagem que fará tremer toda a nação. Então, as fitas era o fundamento. As fitas é o quê? A mensagem de William Brana. A mensagem de William Brana é a palavra de Deus. E William Brana diz: tudo o que vocês estão vendo aqui, o irmão Brana diz a mesma coisa na mensagem O Sétimo Selo. E eu poderia até ler aqui. Eu vou voltar a palavra para o irmão Irineu. Um fundamento. Estou colocando um alicerce. Porque não pode haver dois de nós ao mesmo tempo. Dois de nós o quê? Dois sacerdotes? Dois profetas. O William Brana era um profeta. Não pode haver dois de nós ao mesmo tempo. Se for o caso, vou deixá-los por bem. Não terá dois de nós aqui ao mesmo tempo. Se for o caso, ó, talvez que o meu ministério, está na mensagem do sétimo selo, parágrafo 294 em diante, talvez que o meu ministério, pelo qual eu tentei trazer às pessoas a palavra, estabeleceu um fundamento. As fitas é o quê? Um fundamento. Todo profeta vem com um fundamento. Para quê? Para o próximo profeta. Todos os profetas que vieram após Moisés trouxeram fundamentos para o próximo. O Moisés colocou o grande fundamento. E todos os profetas estavam sobre esse fundamento. Mas toda vez que um profeta vinha, a sua mensagem era o fundamento para um outro profeta. E foi o que todo profeta fez. É por isso que Paulo, irmão Irineu, disse lá em Efésios 2:20, nós fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Não é profeta no singular, profetas. Todos os profetas que vieram estavam colocando o fundamento para Jesus, o fundamento para os profetas após ele. Nós fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Mas, quando você vai para 1 Coríntios 3, você vai ver Paulo dizendo: eu, como sábio arquiteto, pus o fundamento. Que outro fundamento é esse que Paulo colocou, se já tinha colocado o fundamento dos apóstolos e dos profetas? Que ele mesmo, Paulo, tinha sido edificado sobre este fundamento. Nós fomos edificados, nós somos edificados. Paulo diz, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, mas mais na frente Paulo diz, agora eu, como sábio arquiteto, eu pus um fundamento. Paulo colocou um fundamento para os profetas que viriam após ele. E o Lebrana diz aqui, pode ser que o meu ministério, pelo qual tentei trazer as pessoas a palavra, estabeleceu um fundamento. As fitas foi bom, foi um fundamento, mas logo que o profeta chega, esse fundamento deve ficar quieto, porque o fundamento é apenas o alicerce, é o começo. A casa não é o fundamento, é só o começo, então isso cessa ali. Mas o que eu estava tentando dizer, Maurineu, que essa questão de Ministério das Fitas, que muitos grupos do Brasil estão se unindo ao José Brana para pregar fita não, colocar fitas para tocar o aperto play, é um bezerro de ouro. Por que um bezerro de ouro?
tudo que tira a atenção dos homens, do profeta, e leva para uma outra coisa é um bezerro de ouro. A Bíblia, quando o evangélico diz, a Bíblia, tenho a Bíblia, leio a Bíblia, creio na Bíblia, olho para a Bíblia, sigo a Bíblia. A Bíblia é o quê? É um bezerro de ouro. Quando alguém está a ler a mensagem de William Branham, ouvir a mensagem de William Branham e dizer, é William Branham, é William Branham, é William Branham, é William Branham, o que é isso? A mensagem de William Branham tornou-se um bezerro de ouro. Tudo aquilo que tira você do profeta vivo para te levar a qualquer coisa, mesmo ao anjo, é um bezerro de ouro. Se um anjo te aparecer para dizer que não há um profeta na terra, este anjo irá se tornar um bezerro de ouro, se você for ouvir o que ele está dizendo. Eu gostaria, Maurineu, de retornar a palavra para o irmão, mas eu queria que o irmão respondesse assim, ou melhor, que o irmão dissesse, se dirigisse a todas as pessoas que ainda estão a seguir, que eu não digo nem acreditar, porque acreditar na mensagem do irmão Branham, eu acredito, talvez, eu acredito mais na mensagem do irmão Branham do que qualquer outro pregador branhamista. Sim, eu acredito. E vou além, irmão Irineu, para dizer que enquanto os pregadores branamistas, os pastores branamistas, os membros branamistas dizem, William Branham errou, aquela predição que ele fez lá em 77, ele errou naquilo outro. Por outro lado, eu não digo isso, eu digo, William Branham era o infalível profeta de Deus. William Branham nunca errou. William Branham tinha sobre ele o selo da infalibilidade, enquanto que eles dizem que William Branham errou em algumas coisas. Neste caso, quem crê mais em William Branham? Nesse caso, eu creio mais em William Branham, que eu acredito que o William Branham nunca errou e ele tinha sobre ele o selo da infalibilidade. Mas, irmão Irineu, para aqueles que ainda seguem a mensagem do irmão Branham, mesmo em toda a sua pureza, em todo o seu coração, com toda a sua honestidade, sinceridade, o que o irmão tem a dizer a essas pessoas? Bem, o que eu tenho a dizer às pessoas que nos ouvem, aos crentes que seguem, né, a mensagem de William Branham, o meu desejo da minha parte é que vocês façam como eu fiz, né? Não vai até o teu líder para pedir um esclarecimento. Se você tem ouvido sobre Cacô Filipe, se você tem ouvido os apóstolos pregarem e você tiver que buscar um esclarecimento, não chega a seu líder, porque certamente ele irá guiar você para longe da realidade, porque cada um quer defender o seu reino, né? Cada um deles querem defender o seu reinado, o seu império. Mas faça como eu fiz. É uma palavra que eu dou a todos os que seguem a mensagem de William Branham ainda hoje, né? Que sabemos que tem muitos que são sinceros, que estão procurando pela verdade, acredito que estão caminhando na verdade, né? Mas sabemos que Deus nunca trata com um profeta morto, mas sim, Deus está tratando com os vivos por meio de um profeta vivo hoje, que é o profeta Cacô Filipe. A voz de Mateus 25:6 está hoje soando na terra, né? Que é a mensagem agora que nós estamos propagando, né? Levando até as pessoas, é a mensagem do irmão Filipe, o profeta, o mensageiro da meia-noite. Então, a minha palavra, da minha parte, que estou dando a vocês, façam como eu fiz. Vai até o Play Store do teu celular e baixa ali, clique em livro do profeta Cacô Filipe, e você baixa o aplicativo, e você busque, leia o livro do profeta Cacô, e você verá que ele tem uma mensagem. Você verá em Cacô, no primeiro capítulo, você verá que Cacô Filipe tem já um chamamento e uma comissão, né, pelo anjo de 24 de abril de 1993. Ele tem a chamada, ele tem a comissão, porque aquele que se diz ser profeta hoje, e ele não tem chamada, e ele não tem comissão de Deus, e ele não tem uma mensagem, eu digo-vos que é um falso profeta, porque um profeta, ele tem que ter o seu chamamento, a sua comissão, e também tem que ter uma mensagem para a salvação da humanidade. Então, o que eu digo para você, você que me ouve, você que me assiste, baixe o aplicativo, leia o livro do profeta Cacô Filipe, leia Cacô 35, né, tanto em áudio como
como leitura, você pode ler, né? Leia ali sobre a revelação do livro de Esther. Você que é da ressurreição isolada, que crê em retorno de William Branham, que vai ressuscitar para pregar o sétimo selo, para revelar trovões, né? Você baixe o livro e leia Cacô 70, Cacô 114, você verá ali, né? As metas sobre o ministério, sobre a tenda ali, a revelação sobre a tenda também ali, né? Então você verá e compreenderá. Então a minha palavra que eu dou para vocês é assim: faça como eu fiz. Não consulte ninguém. Você mesmo pode ir e baixar o aplicativo, estudar, né? E você mesmo pode tomar a sua decisão. Faça como eu fiz, faça como o irmão Júlio está fazendo, né? E assim por diante. Então, é a minha palavra que eu dou a todos os ouvintes, aqueles ainda que seguem a mensagem de William Branham. Até mesmo você, pastor, ministro, que é responsável de igreja, você também faça como eu fiz. Eu também era responsável por igreja. Faz assim, baixe o livro e leia, escute os áudios, né? E eu creio que essa é a palavra que eu tenho para dar para todos vocês. Amém, amém. Muito obrigado, irmão Irineu. Obrigado por ter aceitado o meu convite. Desejo que o irmão aceite o meu convite para nós retornarmos uma outra hora com um novo tema, né? E assim poder explicar ponto a ponto, de pouco a pouco, às pessoas sobre a mensagem do profeta Cacô Filipe. Bem, o irmão Branham dizia no seu tempo que o pecado é a incredulidade e o resto é a consequência de sua incredulidade. Você fuma, você bebe, você se prostitui, você adultera, você se masturba, você mente, você rouba, você trafica. Todas essas coisas porque você não crê. É o que o irmão Branham dizia no seu tempo. Estou usando as palavras do irmão Branham. E ele dizia que o pecado era a incredulidade. Então, a incredulidade continua sendo um pecado. Quando você não crê naquele que Deus te enviou, isso é o maior pecado que você pode cometer. João 13:20 diz que para alguém receber Jesus Cristo, primeiramente precisa receber aquele que Jesus Cristo envia. Aquele que recebe, que eu envio. A mim me recebe. Bem, se o William Branham está no túmulo há 56 anos, você deve receber quem? Não pode receber um profeta morto que morreu antes de você nascer. Você tem 30 anos, você tem 40 anos, você tem 50 anos, você tem 55 anos, você tem 56 anos e você nasceu depois da morte de William Branham. Como que você pode receber um profeta no túmulo? Isso é um abuso de linguagem, é um delírio, é uma imaginação, é uma confusão. Então, se você tem que receber aquele que Deus enviou e você acredita que não é Cacô Filipe, você tem as provas, as evidências que não é Cacô Filipe, você deve achar o enviado de Deus, porque Deus tem que ter um enviado. Porque se Deus não tem um enviado vivo sobre a terra, irmão Irineu, como vamos receber Jesus Cristo? Se a condição para receber Jesus Cristo é primeiramente receber aquele que ele enviou. Então, se Deus não tem enviado, se Jesus Cristo não tem enviado, porque Jesus Cristo não envia sacerdote, Jesus Cristo envia profeta. Amós 3:7. A palavra de Deus é revelada, o segredo de Deus é revelado aos seus servos, os profetas, assim como Apocalipse 10:7. Joaquim Gonçalves não pode revelar nada, ele é um sacerdote. O Osmar Rodrigues não pode revelar nada, ele é um sacerdote, a não ser que alguém mostre que ele é um profeta. Até onde eu sei, ele é um sacerdote que prega a mensagem de William Branham. Explica a mensagem de William Branham, explica a Bíblia. Um profeta não vem para explicar a mensagem de um outro profeta. Um profeta não vem para explicar a Bíblia. Um profeta vem com a nova revelação. E Vanderlei Pereira de Lemos não é profeta, é um sacerdote. Raimundo Maia, Febrônio, José dos Santos e o César Augusto e todas as centenas e centenas de pastores branamistas no Brasil, nenhum deles é profeta. Se é, diga-me o nome de um que é profeta. Nem profeta menor. E um profeta menor não sabe os segredos de Deus. Um profeta menor dá uma profecia que vai ter chuva, que vai ter uma seca, que o país vai se afundar nisso, naquilo. É uma profecia para uma nação, para uma cidade, para um homem. Mas não uma revelação de Deus para a humanidade. Um profeta menor não pode fazer isso. Você não pode mostrar na Bíblia um profeta menor fazendo isso. Então, se João 13:20 diz que para você receber Jesus Cristo, primeiramente você tem que receber aquele que ele enviou. Quem ele enviou hoje? Branham não é, porque Branham está no túmulo. Se você diz que não é Cacô Filipe, quem é então? Eu pergunto.
Queria que você respondesse aqui nos comentários ou me ligasse para me dizer quem é. Porque se não é Cacô Felipe, o profeta de Deus é um outro, e é eu que estou enganado, e você tem amor pela minha alma, você deve me avisar. Você não pode me ver caindo no precipício, indo para o inferno e não me dizer nada. Será que você quer ser salvo sozinho? Você descobriu o profeta, você sabe quem é o profeta, e você não vai me dizer? Você não vai dizer para o irmão Irineu? Você não vai dizer para os filhos de Deus? Você tem que dizer. Porque o maior pecado é encontrar água no deserto e esconder dos outros. Isso é um pecado grave. Você não pode beber sozinho. O que eu estou dizendo? Estou dizendo para você que, para você receber Jesus Cristo, você precisa receber aquele que ele enviou. Para você fazer uma obra para Deus, ou fazer a obra de Deus não é construir igreja para o Edir Macedo. Obra de Deus não é dar dinheiro para a Fogueira Santa do Edir Macedo. Obra de Deus não é você doar tudo o que você tem para o Valdemiro, para o Edir Macedo, para o R.S. Soares, para o Márcio Feliciano, para o Átio Brandão, para o Agenor Duque, para o Abílio Santana, para o Silas Malafaia. Isso não é obra de Deus. Você sustentar os seus programas de rádio, de televisão, você fazer eles comprar aviões, carrões, mansões, isso não é obra de Deus. Você está apenas patrocinando a vida boa dos falsos sacerdotes, dos falsos profetas sobre a terra. Mas o que é a obra de Deus? A obra de Deus não é construir tabernáculo, tabernáculo da fé, tabernáculo branco, tabernáculo da vida, tabernáculo isso, não, senhor. A obra de Deus, de acordo com o que Jesus disse em João, capítulo 6, versículo 28 e 29, é receber, crer naquele que ele enviou. Então, volta a pergunta, quem é o enviado? Porque para receber Jesus, precisa receber aquele que ele enviou. Para fazer a obra de Deus, precisa receber aquele que ele enviou. Para ter a vida eterna, precisa crer naquele que ele enviou. João 17:3. Então, aqui eu tenho 3 referências. E o irmão Bruno ensinou, irmão Irineu, que 3 é a perfeição. Para você mostrar alguma coisa na Bíblia, você precisa ter pelo menos 3 referências. João 13:20. Para receber Jesus Cristo, tem que receber aquele que ele enviou. João 6, versículo 28 e 29. Para você fazer a obra para Deus, tem que crer naquele que ele enviou. Para você ter a vida eterna, João 17:3, precisa reconhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e aquele que ele enviou. Está aí. Quem é o enviado? Estamos aqui para dizer que o enviado é Cacô Felipe. Lembrando, irmão Irineu, que estamos dispostos para convidar e receber qualquer pessoa, seja ele protestante, católico, evangélico, seja ele um desigrejado, seja ele um branamista, receber aqui para nós conversarmos, seja uma entrevista, vamos fazer uma entrevista, seja um debate, vamos fazer um debate, é uma live de perguntas e respostas, vamos fazer uma live de perguntas e respostas, seja você grande, pequeno, seja você novo, seja você velho, seja sábio, seja ignorante, seja um famoso, seja anônimo, não importa, você quer conversar com o discípulo de Cacô Felipe? Abriremos o espaço aqui, de preferência, né, um convite especial, irmão Irineu, aqueles que pregam a mensagem do irmão Brano, porque conversar com alguém que conhece a mensagem do irmão Brano é diferente de você conversar com alguém, um protestante ou evangélico. O nível espiritual é mais elevado. Você não precisa estar mastigando, explicando as coisas para um pregador da mensagem do irmão Brano. Mas eu gostaria de responder, nós vamos terminar a live, irmão Irineu? Tenha paciência comigo só um instantinho. O senhor Demétrio de Souza, aqui está, irmão Irineu. A pergunta dele, ou melhor, a mensagem dele, né? Ele diz, você, José, meu filho, você é um profeta, não sei se ele fala português, se é erro de escrita, talvez ele quer dizer, você, José, meu filho, você é um profeta mensageiro, será que é isso que ele quer dizer? Na mensagem, ou melhor, você, José, meu filho, você é um profeta, talvez ele quer dizer mensagem demonologia, não é isso, Maurício? É o que eu entendi. Esta frase está na mensagem demonologia, é uma frase, uma expressão. Mas o profeta Brando não diz que é profeta mensageiro. Mas eu acho que eu entendi. Ele quis dizer assim, ó, citando a fala se o seu Demétrio quiser escrever de forma mais clara, nós podemos corrigir se eu estiver entendendo errado. Mas eu penso que ele escreveu assim, ó, você, José, meu filho, você é um profeta. Só que ele não colocou pontuação. Isso é a fala de William Brana, e ele quis dizer que está na mensagem demonologia. Bem, dizer que José é um profeta não tem nada de errado com isso. Que seja uma profecia, que seja um desejo do seu pai, isso não tem nada de errado. Acontece que, se José é um profeta menor, José não pode conduzir a igreja. José não pode revelar os segredos. E Deus não salva por meio de um profeta mensageiro morto. E não é só José que foi profeta menor. Se José é um profeta menor, como eles dizem,
Silas, no tempo de Paulo, era um profeta menor, mas Silas conduziu o povo aonde? Silas não conduziu o povo para lugar nenhum. Silas tinha que pregar a mensagem de Paulo. Agabo era um profeta menor. Agabo conduziu o povo para onde? Para lugar nenhum, porque ele não é um profeta mensageiro. Agabo pregava a revelação de Paulo. Assim como havia profetas na Antioquia, profetas menores. Assim também como Barnabé. Barnabé também era um profeta, além de apóstolo, ele era um profeta. Mas Barnabé levou o povo para onde? Para lugar nenhum, porque ele é um profeta menor. Quem conduzia o povo era Paulo. Assim como Ananias, aquele que batizou Paulo, quem ele era? Ele era um profeta, mas nem Silas, nem Agabo, nem os profetas da Antioquia, nem Barnabé, nem Ananias puderam conduzir a igreja, porque Deus conduz por um profeta. O profeta lá era Paulo. Não pode colocar aqui, introduzir, um profeta menor. Irmão Irineu, eu pergunto, será que os pastores branamistas aí do sul, porque a grande concentração daqueles que pregam o ministério das citas está no sul do país, eu penso que sim. Será que esses pastores não pensam e não lembram do que o William Branham disse, do que a Bíblia diz, que Deus conduz a sua igreja por meio de um profeta? Mas tem que ser um profeta vivo. Além de ser um profeta, tem que ser profeta mensageiro, tem que estar vivo. Um profeta menor não pode conduzir a igreja. Será que nenhum pastor branamista, desses muitos grandes pastores do sul, conseguiram ainda compreender, ter a noção de profeta? Porque ter noção de profeta, irmão Irineu, não é só crer em profeta. Ter noção de profeta é saber o que é o profeta. E parece que eles não têm noção de profeta. Eles creem que o William Branham era um profeta, mas você tem noção do que é um profeta? Se você perguntar, irmão Irineu, você que crê em William Branham, você está de acordo comigo que o William Branham era o mediador entre Deus e os homens? Ele vai dizer que não. Você está de acordo comigo que o William Branham era a luz do mundo no seu tempo? Ele vai dizer que não. Você está de acordo que o William Branham era a salvação de Deus no seu tempo? Ele vai dizer que não. Você está de acordo que o William Branham era o caminho, a verdade e a vida no seu tempo? Que o William Branham era o legislador da palavra? Que o William Branham era o depositário da verdade? Que fora de William Branham não tinha salvação? Se você perguntar isso ao maior pastor branhamista, ele vai dizer que não, o William Branham não era nada disso. O que isso quer dizer? O que isso mostra? Mostra que ele não sabe o que é um profeta. Porque um profeta é tudo isso. O profeta é o mediador entre Deus e os homens. Por quê? Porque o profeta é aquele que tem a ligação. O profeta, irmão Irineu, é aquele que abre a porta do Éden, porque o Éden foi fechado. O Éden não é um lugar físico em algum lugar que as pessoas procuram até hoje. O Éden era a presença de Deus. Adão e Eva foram expulsos do Éden. O Éden é a presença de Deus. E o homem só pode retornar para a presença de Deus quando há um profeta. É por isso que em 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 19, diz: o Senhor Jeová envia os seus profetas para fazer os homens se aproximar de Deus, para fazer os homens chegar-se a Deus. Os profetas é a ligação entre os homens perdidos, os homens pecadores, os homens em escuridão, sim, os homens em sua religião e Deus. Então, quando o povo queria ouvir Deus, eles iam falar com Moisés. Quando o rei Ezequias queria ouvir Deus, ele ia falar com Isaías. Quando um outro rei queria ouvir Deus, ele ia falar com Eliseu. Você vê, então, o profeta é o elo, a ligação entre os homens e Deus. E ninguém mais pode ter esse acesso ao Éden, à presença de Deus, sem um profeta. Quando um profeta está na terra, o profeta abre a porta do paraíso, ele abre a porta do Éden, para fazer os filhos de Deus retornarem à presença de Deus. Mas logo que o profeta morre, a porta é fechada, ninguém mais entra lá. Aí vira confusão, irmão Irineu. Um prega uma coisa, outro prega outra, um diz que é assim, o outro diz que é assim, recebe o Espírito Santo assim, um é batizado assim, e vira aquela confusão. Mas quando o profeta novo chega, ele tem a chave. Chave do quê? A chave do céu. A chave do céu está com quem? Está com o profeta. E o profeta vai lá de novo e abre a porta do paraíso, a porta do Éden, para os filhos de Deus ter acesso de novo. Isso se estende de geração em geração. Agora, crer num profeta, os evangélicos crê. Mas os evangélicos têm noção de profeta? Os evangélicos nem sabem a diferença entre um profeta mensageiro e um profeta menor. Os católicos creem em profeta? Eles creem. Mas para eles, o Papa de Roma, que foi escolhido por meio de voto de alguns cardeais pedófilos, para eles é o profeta. Os mormons creem em profeta? Eles creem, mas para eles o profeta é alguém que foi estabelecido por alguns apóstolos. Está vendo como crer em profeta é diferente de você saber o que é um profeta? Então, Josué e Caleb sabiam o que era um profeta. Sim,
O Timóteo, o Tito sabiam que era um profeta. O Pedro sabia que era um profeta, a ponto que quando Jesus fala de comer carne, beber sangue, e Jesus disse, vocês não querem me deixar também? Pedro tinha noção de quem era Jesus, que era um profeta. Ele diz, para quem iremos nós? Tu és o profeta. Para onde nós vamos a não ser para o profeta? Tu és o profeta, tu és o Cristo, Filho de Deus. Cristo, Filho de Deus é o quê? É o profeta. Cristo é o ungido. O profeta é o Filho de Deus. Tu és o Cristo, Filho de Deus. Tu és o profeta. Senhor, para quem nós iremos? Tu é o profeta. Se você fala duro, se você fala manso, se você fala em parábola, se você dá profecia, se você explica ou não o que você diz, se você bate alguns sacerdotes com um chicote, se você chama eles de filhos do diabo e assim por diante, se você, Jesus, me chama de demônio, para trás de mim, Satanás. Eu não sei, mas eu sei que tu és o profeta. Para onde eu irei? Para quem eu irei, melhor dizendo. Você vê, Moirinho? Então as pessoas precisam saber o que é um profeta. E lá estava Moisés, um profeta. E quando Moisés construiu um querubim de ouro, os filhos do diabo, que não tinham noção de profeta, disseram, Moisés se desviou. Moisés está a quebrar os seus próprios mandamentos. Moisés está na escuridão, porque Moisés disse lá em Êxodo que um dos mandamentos é não construir uma imagem de escultura, de nada do que há no céu e na terra. Moisés se desviou. Mas os filhos de Deus, Josué e Caleb, sabia quem era Moisés. Ele é o profeta. E ele construiu os querubins. Depois ele construiu a serpente. Os filhos do diabo gritaram, Moisés se desviou. Uma serpente? A serpente é o símbolo do mal. A serpente é o símbolo de Satanás. Foi a serpente que enganou Eva e assim por diante. Mas Josué e Caleb tinham noção de quem era Moisés. O Moisés poderia dizer, agora vou dar carta de divórcio para Zípora e vou casar com aquela etíope. Josué e Caleb, busque para mim aquela etíope. Os filhos do diabo lá, como Datão, Coré e Abirão, estavam revoltados, mas Josué e Caleb tinham noção de profeta. E o Moisés poderia dizer, tome as suas espadas e mate todo homem que encontrou no arraial. Os filhos do diabo estavam agitados, mas Josué e Caleb sabiam que era um profeta. Você vê a diferença entre crer num profeta e saber o que é um profeta? O profeta tem o selo da infalibilidade. Ele é a boca de Deus. Ele é quem traz os mandamentos de Deus para a terra. Quero terminar dizendo, se você ama a Deus, se você está em busca de salvação, se você está cansado de andar como o cego de Jericó, o cego Bartimeu, se apalpando em alguma igreja, se apalpando em algum grupo branamista, se apalpando em algum lugar, se você é um cego e quer ter o colírio de Apocalipse 3, versículo 14 em diante, você deve vir para a mensagem do profeta Cacoflip. Você quer ter vestes brancas, isto é, que os teus pecados sejam perdoados, você deve vir para a mensagem de Apocalipse 3, do sétimo anjo celestial, que vai te dar vestidos brancos. Você quer ouro purificado no fogo? O que é isso? A palavra de Deus sem mistura, a palavra de Deus sem teologia. O ouro fino de Apocalipse 3 é a revelação profética, não tem teologia, não tem interpretação, não tem achismo, não tem pensamento. A palavra de Deus vinda do céu e dada a um profeta na terra. Você quer o ouro refinado? Você deve vir à mensagem do profeta Cacoflip. É ele quem está com a chave dos céus. A chave do céu está com o profeta Cacoflip. Sem esse profeta, que tem a chave, você nunca poderá voltar ao Éden e você nunca poderá acessar. No mais, que Deus vos abençoe. Muito obrigado, irmão Irineu. Que Deus vos ajude se você está à procura da verdade, se você está à procura de salvação, e que Deus possa conduzir os seus filhos e filhas. Amém.